Olá, eu sou a professora Virna e estou aqui para iniciar a nossa série Técnicas de Estudo. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre procrastinação. Como vencer a procrastinação? Esse será o nosso desafio. Para iniciar essa batalha, é preciso primeiramente compreender o significado da procrastinação. Seria, na verdade, para nós, o hábito não produtivo de adiar o cumprimento de uma tarefa que precisa ser realizada. É, na verdade, um grande inimigo da nossa rotina. Esse adiamento vai desde atividades pequenas, como arrumar a casa, ir ao supermercado, até situações mais complexas, como seguir um ciclo programado de estudos. A verdade é que, com o tempo, se forma um acúmulo de tarefas e nós nos sentimos sufocados. Para quem é estudante, a armadilha da procrastinação é muito grande. Existem muitos prazos, cobranças e, ao mesmo tempo, muitos elementos distratores. Para combater a procrastinação, é importante entender o que ela é, como acontece e por que acontece. Por que eu procrastino? Na verdade, nosso cérebro trabalha com perspectivas concretas. Segundo especialistas, ele tem uma preferência por situações que me tragam recompensa imediata. Então, o cérebro tende a lutar com tarefas que trazem vantagens futuras. Por isso, a procrastinação pode ser um inimigo muito grande do estudante. A recompensa pela aprovação, pelo resultado, pelo êxito profissional é algo que vem após talvez anos, não é, de estudo e dedicação. Somado a isso, o cérebro entende que quanto mais tarefas acumuladas, mais distantes elas ficam de serem efetivamente realizadas. Ou seja, quanto mais você procrastina, maior será a sua vontade de deixar para depois. Então, como evitar a procrastinação nos estudos? O primeiro passo é entender o seu perfil. Por que você está procrastinando? Eu preciso saber qual é o meu perfil para melhorar a minha produtividade. Então, vamos nos questionar alguns pontos. Eu procrastino em qualquer situação? Ou eu só procrastino em situações de média ou grande dificuldade? Eu procrastino habitualmente em situações simples do dia a dia? Ou será que eu só procrastino quando eu me sinto efetivamente desafiado? Essa compreensão, se ela ocorre de forma consciente, você consegue perceber os motivos que estão te impedindo de ser produtivo e assim combater essas razões. Mas se você não percebe, se essas perguntas não te trazem nenhuma ideia concreta, nenhuma direção, pode ser que a sua procrastinação nasça no campo inconsciente. Nesse caso, é preciso primeiro buscar autoconhecimento, entendimento de si, para então solucionar o problema. Nos casos que as pessoas alegam se sentirem completamente paralisadas diante da procrastinação, o ideal, na verdade, é procurar a ajuda de um especialista. Não tenha medo, não se acanhe. É preciso saber quando pedir ajuda. Essa é uma atitude muito honesta e digna. Então, sempre busque um especialista quando necessário. Existe um mito de que a procrastinação é, na verdade, preguiça, mas, como eu disse, é um mito. Em alguns casos, claro, existem traços de preguiça, mas existem muitas outras razões que podem comprometer o desempenho do estudante no momento de encarar os livros. O principal deles seria, na verdade, a falta de disciplina. No geral, nós aprendemos a fazer as nossas tarefas por obrigação ou porque tem alguém cobrando aquele prazo, exigindo que sejam feitas, como acontecia nos deveres de escola. Por esse motivo, nós crescemos e não percebemos a necessidade de nos preparar, ou nos treinar, ou nos habituar a cumprir as nossas responsabilidades simplesmente porque elas existem. Então, a disciplina é um ponto crucial. Outra questão é a insegurança. A insegurança é uma grande inimiga na hora dos estudos e quase sempre vem acompanhada por outro vilão, que seria o perfeccionismo. Por exigirem muito de si mesmos, por exigirem um desempenho impecável, alguns estudantes acabam desenvolvendo um medo profundo de falhar e de não cumprir com as suas próprias exigências. Essa insegurança pode sim ser paralisante, levando a uma procrastinação constante. Por outro lado, o excesso de confiança também é prejudicial. Vejam bem,
Se eu sempre consigo êxito entregando a tarefa no último minuto, eu acabo me habituando a isso. Em algum momento vai haver uma falha. Eu posso até entregar o trabalho que eu necessito no último minuto, mas em algum momento as consequências vão começar a aparecer. A falta de qualidade, a nota baixa, um desempenho aquém da minha capacidade, a perda da oportunidade de um aprendizado mais concreto. Dito isso, como eu posso combater a procrastinação? Bom, o primeiro passo é, na verdade, começar devagar. Comece aos poucos estabelecendo novos hábitos. Hábitos bruscos são mais difíceis de manter. Eu preciso criar esses hábitos, cultivá-los com calma, devagar, no meu tempo, aumentando gradativamente o nível de dificuldade, para que assim eles se agreguem verdadeiramente à minha rotina. Outro ponto importante seria observar as minhas próprias emoções. Alguém que está passando uma crise emocional não vai conseguir uma concentração adequada para estudos. Então, cuide das próprias emoções, gerencie suas emoções. Depois de estabelecer um foco e um objetivo, trace metas que sejam viáveis, que você possa executar de forma diária e vá sempre ampliando o grau de dificuldade. Também se permita nomear as situações. Coloque na folha de caderno quais são os seus principais obstáculos, quais são os seus principais elementos distratores, quais são os seus objetivos, quais seriam os caminhos viáveis dentro da sua realidade para atingir aquele caminho, né, aquele objetivo. Isso é muito importante. Por fim, procure ampliar a sua visão e antecipar imprevistos. Se você já sabe o que te distrai na hora de estudar, já mantenha afastado. Organize seu ambiente de trabalho, não deixe para a última hora. Lembre que podem acontecer situações completamente alheias à sua vontade, desde uma visita que chega em última hora até uma questão de saúde. Além disso, vou acrescentar um outro ponto aqui. Se você está vivendo um dia, uma semana extremamente cansativa, pare e se permita descansar, tá? Não confunda intervalo com procrastinação. Os intervalos são naturais, são saudáveis e são necessários para todo o processo de estudo. Você não deve jamais acreditar que está procrastinando porque está fazendo uma pausa. O cérebro precisa estar também descansado para absorver novas informações. Bom, diante de um desafio tão grande como vencer a procrastinação, nós podemos contar com alguns auxílios. Então, hoje a tecnologia pode sim nos ajudar a não procrastinar. É interessante porque o senso comum afirma que a tecnologia anda de braços dados com a procrastinação nos estudos. Afinal de contas, basta uma notificação no celular e você já se distraiu do seu objetivo. Contudo, a tecnologia pode sim ser utilizada como aliada nessa luta. Vamos a algumas dicas? Vejam bem, a minha primeira dica seria: trabalhe com aplicativos de produtividade. O Trello, por exemplo, é excelente para você gerenciar tarefas individuais e tarefas em grupo. Você pode também utilizar seu próprio smartphone para criar bips e alarmes de atenção, chamando sua atenção para o momento de começar a estudar e o momento também de finalizar aquele ciclo. A tecnologia te dá também mecanismos para que você bloqueie distratores. Você pode, por exemplo, desativar temporariamente certas páginas ou certos aplicativos durante aquele período que você elegeu como um período dedicado a estudo. Temos ainda aplicativos de checklist e organização. Eu, particularmente, tenho utilizado e gosto muito do Google Keep, que te permite fazer listas, colocar prioridades, marcar as tarefas já cumpridas e te dar uma noção do seu progresso. Fora tudo isso, nós ainda temos a possibilidade de utilizar os caminhos digitais de aprendizado. Hoje em dia, você pode fazer do seu smartphone uma sala de aula. Você pode utilizar podcasts, vídeos e outras formas de materiais para revisar e, na verdade,
fixar conteúdos. Imagine que durante um deslocamento de carro você pode assistir uma aula praticamente inteira, você pode revisar um material em PDF ou você pode assistir um vídeo que traga o conteúdo que você necessita. Então, a tecnologia, na verdade, é sim um grande aliado do estudante. Mas o estudante também precisa se permitir, como eu falei anteriormente, pausas e intervalos. Nas pausas, prefira ficar offline. Um tempo na natureza te ajuda a reorganizar os seus pensamentos e também a manter, não é, um ciclo de energia fluindo. Faça práticas como, por exemplo, meditação, exercício físico, leitura ao ar livre, converse com seus amigos, com seus familiares, interaja. Trabalhe as suas emoções, fale sobre as suas expectativas, sobre o seu projeto de vida. Isso tudo é muito importante. Os estudantes que se destacam, que são melhor sucedidos hoje, eles têm por característica comum uma vida de equilíbrio. E é isso que nós devemos buscar. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e aguardo vocês ansiosa para o nosso próximo encontro. Até lá!